Olá, hoje estamos com a doutora Cidália Awad, diretamente de Teixeira de Freitas. Tudo bem, Cidália? Como é que você está? Tudo ótimo, tudo bem, Então, aqui está tudo tranquilo. legal. A Cidália hoje vai apresentar um artigo muito interessante, bem bacana para o pessoal aí que trata dor, que é uma parte fundamental, é conhecer bastante os pontos gatilhos, mas hoje numa visão diferente, que a gente vai estar falando de termografia e como é que começou o estudo da termografia com os pontos gatilhos. Eu separei um artigo para ela, que é sobre o uso da termografia, e é um dos artigos pioneiros aí que começou a usar a termografia e é o que a gente se baseia até hoje ainda em muitos aspectos dele, né? Cidália, conta um pouquinho da tua formação antes da gente começar aqui. Tudo bem. Eu me formei em Salvador, na Escola Baiana de Medicina, há 31 anos. Eu fiz anestesiologia pela Faculdade Federal, no Hospital das Clínicas, e vim morar em Teixeira de Freitas. Viemos ser aqui pioneiros nessa cidade, na realidade, um pouco mais abaixo, em Mucuri, né? E Há você trabalha com 27 acupuntura também, né? Agora, sim, a acupuntura mais recente, e 2012 para cá. Eu deixei a anestesiologia e já estou há 8 anos afastada da anestesiologia, trabalhando só com acupuntura. Bacana. E como é que veio parar na termografia? Eu sei um pouquinho Eu da sou, história, mas o pessoal não conhece eu ainda. sou meio inquieta, eu gosto de estar sempre procurando novidades. E no meu grupo de anestesia e dor em Salvador, você anunciou a termografia há alguns Ah, anos. Eu, quando vi, fiquei encantada. E aí procurei, fiz o primeiro curso, fui várias vezes lá em São Paulo conhecer e terminei tomando a decisão de fazer a especialização. E legal. Você estou, veio, né, vem de longe aí, mas está sempre firme aí, né? Todos os módulos. E hoje é o dia de apresentar, então, esse artigo. Qual que é o artigo que você vai apresentar, Cidália? então, o título em português, vocês me desculpem a voz, estou um pouquinho resfriada, Temperatura e limiar de pressão em pontos gatilho. Uhum. Esse trabalho é do Fischer, do famoso Fischer, né, e do Chang. Ele tem como objetivo determinar o mecanismo fisiopatológico envolvido na produção dos hotspots, ou dos pontos quentes, se quiserem. Eu não gosto dessa tradução, né? Aham. Mas, A gente pode usar o hotspot daqui para pode, frente, né? que é o termo mais técnico para a É gente, né? A mais gente técnico. acabou adotando esse nome em inglês porque fica mais prático. Para quem não conhece ainda, já não viu falar do Fischer, o Fischer é o famoso pelo agulhamento seco, né? Pelas técnicas de agulhamento. Ele é do grupo da Travel Simon, quer dizer, fazia parte desse grupo, né? Na verdade, o Dr. Andrew Fischer já é falecido, né? Há alguns anos já. E ele é no Centro de Reabilitação dos Veteranos em Nova York, no Bronx. Uhum. O interessante desse trabalho também é que ele foi publicado em 1986. Então, e está super atual, né? Ele foi Uhum. publicado no American Academy of Ophthalmology e Uhum. está bastante atual, porque o objetivo deles é o nosso objetivo também, utilizar um método mais prático, objetivo, que possa documentar o hotspot, que é importante para a gente entender esse processo aí, do trigger point, da dor, do tratamento da dor miofascial. Então, a justificativa para eles fazerem foi justamente essa, foi a falta de um método objetivo, na época, para documentar o ponto gatilho, que foi assumido, esse espaço foi dominado, então, pela termografia, que veio com esse objetivo e essa simplicidade de mostrar realmente o hotspot. Bom, para a apresentação do trabalho, eu acho que alguns conceitos são importantes, eles trazem o hotspot como um foco de irritabilidade ativo, né, que a gente vê mesmo representado termograficamente como uma área de hiperradiação, e o trigger point, que são pequenos focos irritativos altamente sensíveis em tecidos miofascial, ligamentar, periostal. A Janet Travell, ela até vai um pouquinho mais adiante, ela fala do próprio facial, do cutâneo, mas foi citado no trabalho, foram citados esses três. Uhum. Muito bem, uma vez que eles tinham um título, desenvolveram a hipótese para comprovar, eles quiseram comprovar essa hipótese, né, que é sobre a formação
do mecanismo de ação da formação dos hotspots. Eles afirmavam que o aumento de temperatura sobre os pontos gatilhos visualizados no termograma, como hotspots, seria o resultado da condução de calor de um foco inflamatório profundo para a superfície. E eles, então, seguiram com a pesquisa, e como material e método, eles estudaram 14 pacientes com queixa de dor lombar. Então, na verdade, eles tinham uma dúvida se esse aumento de temperatura estava relacionado à condução térmica. Eu acho que é essa que é a hipótese deles, que eles foram procurar testar nesse trabalho, né? Porque a documentação do miofacial sempre foi uma coisa complexa, assim, tipo, ela dependeu muito da palpação clínica, e a gente sabe que a palpação nem sempre é fidedigna, assim, às vezes dependendo do tipo de músculo e também a experiência do avaliador, você pode identificar mais fácil ou não ter confiança entre os avaliadores, um achar que está palpando, outro não, aquela coisa toda, né? Então existe essa necessidade de a gente realmente ter algum método que possa documentar. E parece que nesse estudo ele usa o algômetro, que depois você vai explicar para nós, né? Exato. Mas a hipótese do trabalho era testar, então, se esse aumento de temperatura que ele, né, pressupõe que ele já estava trabalhando com isso, ele já verificava na época que existia um aumento de temperatura, se isso estava relacionado à condução de calor do ponto gatilho até a pele, né? Isso. E que essa transmissão de calor se daria por condução, né? Isso a gente vai entender um pouquinho mais adiante. Foi justamente estudando esses 14 pacientes com histórico de dor lombar, que no termograma ou na termografia eles apresentavam esse hotspot. Foram escolhidos os que apresentavam hotspots em lateral de nádega, tanto a esquerda como a direita, mas tinha que ser em uma só. O outro lado deveria ser assintomático. Dos 14, um paciente eles eliminaram do trabalho, porque além do ponto gatilho e nádega, ele também tinha um paraespinhal, e eles achavam que a presença de um outro ponto gatilho poderia atrapalhar na análise. Um fator de exclusão para ficar mais claro, né? O interessante é que essa parte lateral da nádega, na verdade, é o glúteo médio. Você tem ali glúteo médio, você pode ter o glúteo mínimo também, até o piriforme, mas eles escolheram o glúteo médio, a maioria foi no glúteo médio, né? Isso. A localização, então, foi feita pela termografia, os pacientes ficaram durante alguns minutos, acho que 15 ou 20 minutos, na temperatura entre 20 e 22 graus Celsius, e eles utilizaram, já que eles queriam medir temperatura, eles utilizaram agulhas com termômetro, e esse termômetro também era um termômetro digital, né, eletrônico, onde eles poderiam aferir no display a temperatura. Eles fizeram a temperatura no ponto zero da pele e em incremento de 1 em 1 centímetro até a profundidade de 5 centímetros. Nesse método que eles utilizaram, eles tinham 2 profissionais, 2 examinadores. Um examinador que só fazia a introdução da agulha e parava a cada centímetro até estabilizar a temperatura, e um segundo observador, o examinador, fazia a aferição da temperatura. Em nenhum momento o primeiro soube da temperatura. Outro detalhe, eles não mediram apenas a inserção, eles mediram também a retirada da agulha, nesses mesmos incrementos, subindo a superfície até chegar ao ponto zero. Uma vez que eles já tinham esses dados da temperatura do hotspot, que foi a primeira parte que eles examinaram, eles fizeram também na nádega contralateral assintomática. Então, agora eles tinham os 2 parâmetros, né? Então, só para entender aqui, eles tinham uma agulha especial, e essa agulha, ela media a temperatura lá na ponta dela, onde inseria, isso? Então eles encostavam a ponta da agulha na pele e marcavam lá, ponto zero, quanto que deu na parte do hotspot, e posteriormente eles repetiram a mesma técnica na parte da nádega contralateral, que é a assintomática. Até chegar no ponto gatilho, né? Quando aplicado no... Julgaram que 5 centímetros seria suficiente para chegar no ponto gatilho, né? No glúteo médio. E fizeram essa medição abaixo do hotspot. Na realidade, eles escolheram o centro do hotspot para fazer isso, e na nádega contralateral, onde não havia sintoma.
Segunda coisa que eles fizeram foi, após a medição, eles palparam, usaram o dedo mesmo, para palpar a área em busca do ponto mais sensível, que seria o trigger point mesmo, aquele mais sensível à dor. E nesse ponto mais sensível, eles usaram o aparelho chamado algômetro, que é o algômetro de pressão, que mede em Newton, que significa quanta pressão é necessária naquele ponto para deflagrar o sintoma no paciente, sintoma de dor no paciente, né? Então, isso é pressão, né? Em português é chamado de limiar de pressão, que é aquela pressão mínima necessária para você desencadear uma dor. Eles fizeram isso no ponto, logo abaixo no hotspot, próximo, né, que foi onde eles encontraram o ponto mais sensível de palpação, e repetiram no lado contralateral também, e fizeram a aferição das duas pressões, e anotaram lá. Fizeram isso em todos os pacientes. Portanto, somente depois deles terem feito o termograma, identificado o hotspot, colocado a agulha com termômetro, identificado as temperaturas nos vários níveis e no contralateral, foi que eles fizeram a palpação, identificaram o ponto de maior sensibilidade, usaram o algômetro de pressão e identificaram a quantidade de pressão mínima necessária para deflagrar a dor no lado sintomático e no lado não sintomático. Eles, então, criaram essa tabela com os dados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui direitinho. Assim, sinaliza bem. Nessa primeira coluna aqui, nós temos o número de pacientes que foram investigados, 14. A média da idade, a idade deles, com uma média de 50 anos, e a localização do ponto gatilho. Você vê que a maioria em glúteo médio, tá vendo? Mas teve esse aqui, foi iliolombar, eles depois desprezaram esse. E um em deltoide também, mas a maioria em glúteo médio. Interessante que eles consideraram o do deltoide. A pressão, então, mínima necessária para desencadear a dor, eles encontraram entre o lado de ponto gatilho e o lado normal uma diferença que vem aqui no meio. Ou seja, no paciente 1, eles encontraram que era 80 newtons necessário por centímetro quadrado para deflagrar a dor no ponto dolorido, contra 120 newtons necessário para deflagrar dor no ponto assintomático, dando uma diferença de 40. Eles consideraram, então, essa diferença significativa, né? Sobre a temperatura, eles utilizaram, então, um termômetro para medir, termograma, para medir a temperatura entre o local de ponto gatilho e o local normal, dando uma diferença de 1 a 2 graus entre o lado sintomático e do lado não sintomático. Isso aqui está acima do mínimo necessário, que a gente aprendeu, que é de 0,5, né? E aí fizeram a medida com agulha de termômetro. Essa agulha media também a superfície e os pontos abaixo da superfície. E eles encontraram uma diferença menor. Alguns entre o ponto gatilho e o ponto normal de 0,5, 0,9, alguns até 1,3. Mas a média deles foi baixa, abaixo da média do termograma. Mostrou aqui, então, eu não vou dar conclusão, mas já mostra aqui a diferença do método. Uhum. E a medição da temperatura, não só aqui no ponto zero, que é a pele, mas também nas profundidades, foi aqui que a surpresa aconteceu, porque tanto a medida da pressão com agulha na profundidade, tanto do lado com dor, do ponto gatilho sintomático, como do lado assintomático, eram iguais, a diferença era insignificante. Ah, sim, interessante, né? Zero, praticamente 0,05. O termograma dava aqui, ele dava essa diferença. Uhum. Então, vamos partir para... Sabe que interessante esse gráfico, Cidália, como ele fez? Tá que bem. Bacana, né? Esse tipo de gráfico, né? Porque é uma situação que a gente não vê muito em publicações, né? Normalmente. E olha como ele explora bem a informação direita e esquerda, comparando os lados e comparando outro método que foi um agulhamento com a temperatura, né? Exato, que na realidade eles esperavam que esse aqui desse mais sensibilidade, você está colocando a agulha lá embaixo, ou seja, aquela hipótese deles de que
o processo irritativo, né, do ponto gatilho deveria trazer uma temperatura mais alta da profundidade para a superfície, e eles encontraram essa temperatura alta não só no local do ponto gatilho, como também a mesma temperatura no lado assintomático. Isso lá na frente vai ser interpretado. A única diferença estava então na termografia, né? A diferença estava bem significante na termografia. Que é uma imagem mais superficial, né? Isso. E para mostrar isso, eles escolheram um dos pacientes, e ele identifica aqui, para não mostrar todos os 14, né? Mostrou esse aqui, identificando então aqui o que seria um hotspot, essa imagem discoide aqui, né, no glúteo médio da nádega esquerda desse paciente. Com base nos dados deste paciente, eles fizeram então este gráfico. E neste gráfico aqui estão as informações importantes. Na ordenada, a gente tem aqui os graus em Celsius, né? E na abscissa temos a profundidade da agulha. Eles consideraram, então, o ponto zero como pele, como a superfície da pele, e fizeram a medição com a agulha de termômetro. Então, você pode ver aqui que a agulha de termômetro que está em preto na minha tela aqui, que é o que vocês veem, representava o lado esquerdo, e o pontilhado o lado direito. E a gente viu na figura aqui que no lado esquerdo corresponde ao hotspot, né? Então, quando eles mediram a temperatura da pele sobre o hotspot, eles encontraram a mesma temperatura que eles mediram desse lado contralateral, onde eles não encontraram, onde não havia esse hotspot, ou um ponto gatilho ativo. Isso aqui foi medido com a agulha de termômetro. Pegaram, então, o termograma e observaram que temperatura ele havia medido. No escuro, no lado de dor, que é o lado com o ponto gatilho, e em branco aqui, esse triângulo representa o lado assintomático, e viram que havia uma diferença de 1 grau, ou um pouco mais de 1 grau. Aqui dá menos de 31, aqui já dá 32. Então, havia realmente diferença. E ali, inclusive, mostra a algometria, né? Sensível a 27 newtons, e o outro só a 60 newtons, o normal. Exatamente. Então, é uma área dolorosa. Exatamente. Então, mostra o quê? Mostra que realmente o método aqui, diferentemente do outro, né? Vamos chegar aos resultados, então. Diante disso aí, eles disseram que a pressão limiar medida sobre o ponto, o hotspot, foi significativamente menor do que na área contralateral assintomática. Isso é realmente esperado. Se o local de dor é sensível, você vai precisar de menos pressão, né? Então, isso confirmou a relação do hotspot com a presença de ponto gatilho. Aqui, eles usaram apenas 27 newtons no local de ponto gatilho, um hotspot representando ponto gatilho, contra 60 newtons para obter a mesma dor no lado assintomático. Então, esse foi um resultado encontrado. Outro resultado foi que não houve diferença significativa das temperaturas medidas com agulha nas profundidades de 1 a 5 centímetros entre os pontos gatilhos e a área contralateral assintomática. Então, vamos voltar aqui àquele gráfico do rapaz aqui. Aqui, ó. Você tá, o lado de taxinha é o assintomático. O lado sólido é o sintomático. Observe que, à medida que foi avançando em centímetro, foi aumentando pressão, mas o grau foi aumentando, mas aumentando para ambos, tá vendo? Não houve diferença, tipo, o lado assintomático ficou caindo embaixo, como aqui na termografia, e o sintomático estaria lá em cima. Não, a temperatura seguiu junto. Isso aqui medida na agulha, porque a termografia não mede profundidade, então, medido na agulha, a gente só tem... E não tem diferença nenhuma dos dois, né? Não houve. Então, quis dizer o quê? O que eles chegaram nesse resultado? Que a transferência de calor não poderia ser explicada apenas por condução. Ou seja, a temperatura aquecida lá embaixo não poderia ser a única forma de chegar à superfície por condução, porque senão o outro lado assintomático também estaria com o hotspot, porque ambos tinham a mesma temperatura de base. O outro resultado foi que as temperaturas de superfície medidas pela agulha com termômetro revelaram diferenças insignificantes, que foi o que a gente viu na estante, indicando que o método da agulha é menos sensível do que a termografia. Foi o que nós vimos aqui.
A termografia teve diferença e a da agulha não teve diferença entre um lado e outro. Ela seguiu aumentando, porém, nos dois lados ao mesmo tempo. Certo. E a última foi que a diferença dessas temperaturas da superfície medidas pela termografia entre o lado doente e o lado assintomático foi estatisticamente significativa, ou seja, foi acima de 1 para cima, indicando a sensibilidade da termografia. Isso tudo levou a discussões, né, como, por exemplo, os resultados desse trabalho, o resultado desse trabalho, ele refutou a hipótese inicial de que o aumento da temperatura sobre o ponto gatilho era resultado exclusivo da condução direta de calor de um foco inflamatório profundo para a superfície. Porque isso é muito comum, né? Ambos tinham a mesma temperatura de profundidade, né? Isso é muito comum para quem está começando a termografia e começa a ver os pontos gatilhos e imaginar que é um músculo que está inflamado. Não existe nada de inflamação no sentido, o músculo em si, né? Exato. Não existe essa diferença térmica dentro do músculo. Então, não é essa a explicação, né? Ou seja, o que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante sobre isso aí. Outra discussão que eles levaram também foi que o mecanismo fisiopatológico envolvido na produção do hotspot sobre esse ponto gatilho só poderia ser explicado pelo aumento de um fluxo de sangue venoso das camadas profundas, não apenas por uma condução. E aí entra uma lembrança de uma aula que você deu, que os tipos de transmissão de calor, né, radiação, ondas eletromagnéticas, condução, molécula a molécula, e convecção, que se vê nos gases, nos líquidos, né? Sim. Então, a convecção, eles acharam lá adiante que a convecção também tinha que fazer parte dessa forma de transmissão de calor. E eu vou explicar um pouquinho mais adiante também. Vamos ler aqui o que eles disseram. Eles disseram que esse mecanismo, acima apenas de condução, envolvendo principalmente o fluxo venoso, que era responsável pela elevação da temperatura sobre a contração da musculatura esquelética. Por isso que eles acham que apenas condução não era o fato. Havia necessidade de ter uma contração. Esse aumento de temperatura da contração muscular geraria, então, esse aumento de temperatura que seguiria via fluxo venoso, que ele vai explicar mais adiante como que se deu. O estímulo para este aumento de fluxo venoso, aí vem a explicação, que vem da profundidade para a pele, é consequência do foco irritativo, sim, ou seja, do ponto gatilho, que libera impulsos nociceptivos que vai desencadear uma resposta vasodilatadora reflexa autonômica. E aí a gente entra com o bacana da termografia, é que a gente consegue documentar isso aí. A gente consegue documentar um reflexo autonômico, né, que vai gerar vasodilatação. E se quisermos entrar em detalhes, temos que entrar pelos processos de liberação das substâncias algógenas, desses pontos irritativos, da liberação do cálcio, que vai manter o sarcômero com as miofibrilas com a contração permanente, a diminuição do fluxo sanguíneo, que não vai deixar com que esse cálcio saia para retornar para o retículo endoplasmático, sarcoplasmático, e todas aquelas substâncias, como bradicinina, estanina, substância P, prostaglandinas, o próprio óxido nítrico, que vai formar uma espécie de um caldo aí, que vai alterar os impulsos da despolarização, os impulsos nervosos que deveriam estar seguindo, se fosse no músculo normal, com contração e relaxamento. E essa mudança nociceptiva, ela vai desencadear todas essas respostas reflexas autonômicas, que não precisam ser exatamente apenas autonômicas, elas podem também trazer outras respostas que você pode ter, não apenas diferença local, como uma diferença sistêmica, né, uma alteração sistêmica no paciente em decorrência dessa dor nesse ponto gatilho. Mas para deixar mais claro assim, então, não existe nada de alteração de fluxo significativo profundamente, e a resposta térmica é puramente neurológica, então ela não envolve inflamação direta do ponto gatilho, e sim uma alteração inflamatória neurogênica indireta, por meio de um reflexo autonômico, neurovegetativo, somatocutâneo, né? Então
esse processo irritativo, ele está lá na pele já, ele já começa na pele. Ele é demonstrado por essa vasodilatação do subcutâneo que tem na pele, né? Porque como um reflexo é neurovegetativo, ele não vai escolher, assim, se vai começar de baixo para cima, ele vai simplesmente acontecer naquela região ali que está, que sofreu, que o nervo sofreu aquelas alterações, né? A irritabilidade. Mas é interessante também mostrar isso, que a termografia, ele discute aqui essa possibilidade da termografia servir como uma documentação dessa reação do sistema nervoso autônomo, né? Esse foco de irritabilidade cria essa imagem e ela é captada pela termografia. Não existe nenhum outro método, nenhum outro tipo de exame que pode demonstrar isso. Eu deixei para o final algumas observações que eu achei interessantes, como, por exemplo, ele cita também, ainda na discussão, que é muito comum a gente observar um hotspot e a gente procurar naquele hotspot o ponto gatilho logo abaixo dele, quando você realmente nem sempre encontra, você encontra muito na periferia. Então ele fala que o ponto gatilho pode estar, o tender points pode estar na periferia desse hotspot, e uma das formas de explicar isso é que se o fluxo sanguíneo venoso, ele se dá mais na diagonal, não propriamente na vertical. Ele é mais diagonal, então isso deslocaria a transmissão, deslocaria toda essa reação, não só vasomotora, que existe essa reação também vasomotora, não daria apenas de baixo para cima, como se fosse um elevador vertical. Ela realmente segue a diagonal dos vasos, dos nervos, e nem sempre corresponde o ponto gatilho à localização do hotspot. Então, não é como eu pensei no início, eu não sabia nisso. Não, mas tem que cuidar um pouquinho. Aí eles confundem um pouco com o que acontece na mama, por exemplo. Então, quando a gente fala em veia, eu sei que é o que está escrito ali, entendeu, Cidade? Mas, assim, discutindo fora o trabalho. Quando a gente tem o padrão de veia, aparece a veia, e no hotspot não tem veia. Não tem. Você está falando da microcirculação. A microcirculação. Então, esse efeito de obliquidade, ele vai acontecer lá no tumor de mama, por exemplo. Que você pode ter um nódulo, um tumor, e aí ele vai ter não vai ter uma correspondência direta com o tumor. Isso vai acontecer muito naquela situação. E tanto é que a imagem lá na mama vai ser uma imagem venosa, como a gente já viu isso em outros módulos. Aqui no ponto gatilho não tem isso. Ele vai ser uma imagem, o hotspot é um padrão não vascular. Lembra que a gente discutiu sobre isso? Ele não tem aquele padrão de veias. Ele simplesmente aumenta a temperatura local pela microcirculação. Então, essa teoria da venoso, eu acho que eles ainda estavam estudando nessa época, eles não tinham muita segurança em relação ao que estava sendo falado. Mas o que acontece realmente, não existe uma correspondência tão direta do hotspot com o ponto gatilho que está abaixo, geralmente ele está deslocado. E esse deslocamento, ele se deve principalmente por uma questão, porque por fato de ser um reflexo somatocutâneo, então ele não tem ele depende de um reflexo medular, então é mais ou menos na região de projeção daquele músculo, e também tem a questão, dependendo da localização dele, o deslocamento da própria pele. Então, a pele se desloca muito. Você vê uma imagem de um hotspot de uma pessoa sentada ou em pé, já vai deslocar 2 centímetros. E isso pode fazer na hora de palpar, dar essa diferença na palpação, né? Por isso que é importante sempre palpar um ponto gatilho para você ter a segurança de que está sendo que aquele hotspot realmente corresponde a um ponto gatilho, né? Mas eu queria chamar a atenção, assim, porque na minha prática, agora que estou usando a câmera no leito do paciente, inclusive, eu tenho tido essa preocupação de observar bem. Alguns casos eu fotografo, venho até com a caneta e desenho no paciente antes o que eu estou vendo na câmera, antes mesmo de palpar, e não é raro eu encontrar a referência da dor um pouco mais abaixo ou acima, um pouco mais afastado nas bordas, entendeu? Não tão centro. Tanto que no início eu começava a colocar agulha bem no centro e nem sempre eu tinha o tweet, ou eu tinha alguma resposta ali, eu comecei a procurar mais
perifericamente de acordo com a sensibilidade do paciente à pressão. Claro, então se a Então, técnica que você está usando é agulhamento de ponto gatilho, você tem que palpar o ponto gatilho. Se você utilizar uma técnica de agulhamento superficial, que é uma outra técnica, aí você pode se basear na temperatura. Então são duas técnicas diferentes. A maioria das pessoas, elas optam pela técnica do agulhamento para ter o tweet, essa é que a maioria das pessoas fazem. Mas a outra técnica da superficial também não está errado, mas ela não precisa da palpação nesse caso. Não é que está errado, são técnicas diferentes. Pode ter um resultado melhor ou pior, aí depende da cada um. Como eu trabalho com músculos mais profundos, eu tenho que chegar até eles para neuromodular. Mas a resposta é impressionante, é muito interessante mesmo. Eu, infelizmente, não consegui trazer aqui as imagens que eu gostaria. No final, eu vou apresentar uma imagem que é de algo que eu vou falar agora também, que é citado no trabalho, que é o ponto gatilho latente. Ou seja, ele existe, mas, latente não, desculpa, ponto gatilho latente é outra coisa, é quando ele existe, mas ele não causa dor espontânea, né? E o que eu estou querendo falar é da dor referida do ponto gatilho, que eu deixei por último, que também é citado. Quando você tem um ponto gatilho ativo e você cria essa pressão, cadeia dor, muitas vezes, não raro, você mantendo um pouco mais tempo aquela pressão, o paciente vai referir dor à distância. E o caso dessa paciente que eu vou apresentar, deixa eu procurar onde foi que eu coloquei aqui a imagem, ele é justamente, foi no Vision Fire, não foi, Dalmásio? Foi, tá aqui embaixo. Aqui. Vocês conseguem visualizar aí? Sim. Então, esse caso aqui foi de uma paciente que chegou para mim, foi encaminhada como uma paciente que estivesse com uma crise de dor ciática. Mas eu fiz todos os testes e realmente não apresentava nenhum teste positivo para a dor ciática. A dor dela era em glúteo, lateral de glúteo esquerdo, pelo que ela falava e botava a mão, seria o glúteo médio, de nádega esquerda seria o glúteo médio. E eu resolvi fazer, isso foi uma das primeiras imagens minhas, não tem muito tempo. Quando eu fiz a imagem, eu me deparei com esse ponto hiperradiante aqui em cima. Eu, então, comecei a palpar a região do glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme, em busca dessa dor, em busca desse ponto gatilho, e ela não referia dor. Eu disse, mas está doendo agora? Ela disse, não. Eu sinto dor, mas agora não está doendo. Eu, então, resolvi palpar esse ponto. Lembrando do que Janet Travell tem no manual dela lá, que um ponto no músculo multífido e no ilho lombar poderia desencadear dor nesta região. E não deu outra. Foi apertar aqui, imediatamente ela disse, tá doendo aqui, botou a mão em cima. Eu apertava e ela sentia dor. Então, veja que interessante, né? Eu quis ilustrar aqui para vocês que realmente não é só em livro que a gente vê isso, aconteceu comigo, foi esse ponto aqui. É interessante que é uma situação que poderia, né, passar despercebido na avaliação clínica. Poderia. Mas que você acabou indo mais rápido, ou tendo mais segurança de identificar esse músculo, é o ilicostal, né, que você pegou, né? Isso, isso, o ilicostal. E eu fiz a neuromodulação dele e ela parou de sentir dor. Voltou depois na revisão e não sentia mais dor. Então, eu acho isso legal, né? Deixa eu tentar voltar ele aqui agora. Sim. Ficou então, bem ilustrado. Basicamente isso. Então, a conclusão do trabalho é que a termografia realmente é um método sensível, é um método capaz de localizar o hotspot, né, o hotspot, e que um hotspot está relacionado a um ponto gatilho, né? E esse ponto gatilho, uma vez encontrado o seu ponto máximo de sensibilidade, ele requer tratamento. Então, ficou assim, bem fácil agora da gente trabalhar. Quem trabalha com dor facial, com esse aparato novo aí da termografia, ficou facinho.
Mas, facilita, né? Mas tem que conhecer a doença, né? Lógico, né? Antes a Agora, gente fazia cedo, né? E o algômetro. Né? agora você vê quanta coisa dá para aprender com esse artigo, né? Quanta Uhum. coisa bacana, né? Nessa revisão que ele fez uma revisão, mas também fez o trabalho em si, mas a importância do como que o método ele direciona o médico para o tratamento correto, né? Sem esquecer da palpação, tem que saber palpar, tem que saber identificar. Naquele caso que você não estava, você mostrou muito legal, né? Você mostrou, tá, e quando não aparece o hotspot, o que eu faço? Né? Você pegou e começou a olhar para cima. Não, peraí. Se não está aparecendo hotspot aqui, deve ter alguma outra coisa. E você foi lá para cima e viu que era o ilho costal. Quer dizer, então tem que ter todo esse raciocínio, porque não é simplesmente usar a câmera e ficar usando a agulha direto, não é essa a ideia. Então, mesmo sendo um procedimento termoguiado, ele envolve todo o E a conhecimento, clínica experiência de toda. palpar, de agulhar, né? Não é todo paciente que vai precisar agulhar. Você também falou de modulação da dor, então existem outras coisas envolvidas. E a gente também não pode esquecer que tem por trás de um miofacial, né? O que tem por trás desse miofacial? Uma alteração mecânica, né? Uma alteração radicular, às vezes, ou até um tumor, pode ser, não do músculo, mas visceral, que pode estar dando uma dor referida nessa região, provocando um miofacial e assim por diante. Quer dizer, a gente não pode achar que quando identifica o miofacial, a gente chegou no diagnóstico final. Pelo contrário, é só o começo do diagnóstico, né? Olha, só para ilustrar, lembrei de um caso que eu estou tratando ainda, até um grande amigo nosso, ele tem 2 meses que me procurou com uma dor lombar, e ele não estava conseguindo sentar, nem ficar em pé, estava realmente sentindo muita dor. Eu o examinei, ele disse minha ciática, eu examinei, identifiquei que tinha realmente uma radiculopatia, ele trouxe uma ressonância magnética mostrando em L5, S1, e tratei com acupuntura neuromodulatória. Ele levantou, por sinal, ele já tinha uma irritação em quadrado lombar e em glúteo médio, né? A gente já vê aí como que funciona essa parte da radiculopatia, e não tratei apenas no foco, e ele realmente saiu bem, saiu andando tranquilo. Uma semana depois, ou 5 dias depois, ele me liga, Dália, estou sentindo muita dor, mas muita dor, está aumentando cada vez mais. Eu aí perguntei, amigo, aconteceu alguma coisa entre a data que a primeira dor que você teve, que você trouxe essa termografia, isso foi de um mês anterior, tipo maio, e ele tinha vindo em junho, aconteceu alguma coisa, algum trauma entre maio e hoje? Ele falou, olha, realmente estava sentindo dor no início, quando eu procurei o médico, fiz a primeira ressonância, fiz um tratamento com um osteopata, deu uma melhorada, mas eu fui descer uma escada e pisei em falso e senti um estalo. Ele fala estralo, né? Senti um estalo na coluna, e foi depois disso que começou a doer. Então, imaginei, alguma coisa mais aconteceu. Solicitei, então, uma nova ressonância, com um período de 30 dias, tive que fazer um laudo, um relatório, e não deu outra. Havia aumentado, a hernia estava extrusa agora. Houve uma extrusão do anel, houve uma ruptura do anel, que não tinha tido antes, o que justificava esse aumento de dor. Começamos, então, a tratar, a dor melhorava, mas a dor voltava, a dor melhorava, a dor voltava. Eu disse, isso não está no padrão certo, tem alguma coisa errada. Então, pedimos uma cintilografia. E na cintilografia veio uma imagem, eu acho que eu tenho até ela aqui, está no celular, uma imagem muito interessante, de suspeita até de uma lesão mitótica, né? Como é que a gente fala aquela lesão que dá óssea de implantação de células tumorais? Não passou aqui agora. Mas tive até de uma tumoração. Muito Isso bom. Foi semana passada. Então, nós agora estamos investigando algo mais complexo. Sim, entendeu? Sim. Ele tem melhorado, mas não está mantendo o padrão de melhora para o tratamento. Então, realmente, isso que você falou, a gente tem que estar atento, tem que conhecer a clínica, tem que conhecer a anatomia, tem que saber como que a fisiopatologia e até a evolução da doença, e usar. E a termografia está sendo acompanhada também, e ela tem mostrado aumento, eu estou preparando esse trabalho, depois eu vou mostrar para vocês, tem mostrado aumento da hiperradiação local.
Aham. Não, é muito bom você comentar isso, né? Até pela importância da especialização que você está fazendo, né? É. Você tem visto que não é simplesmente um. Não adianta a pessoa fazer um curso de termografia, sei lá, Pois é. guiada, sei lá. Vai ter que entender todo um contexto, né? Senão vai sair aí agulhando o ponto quente, o hotspot, e não é Uhum. por aí a situação, né? É, não é Então, assim. Cidália, eu queria agradecer, eu achei, Uhum. ficou excelente a apresentação, deu para revisar, inclusive até alguns detalhes que eu não tinha prestado atenção, você me chamou a atenção, e foi muito bom, acho que para todo mundo, né? Acho que Muito quem estiver bom. assistindo nós vai estar mandando algumas perguntas e a gente vai procurar responder o máximo que puder, né? Ou senão a gente manda aí pelos comentários. Muito obrigado, Cidália, um grande abraço, até a Grande próxima, com outro Até a trabalho aí. próxima. Parabéns. Foi um prazer e meu agradecimento por essa oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.